Mais uma análise do contratado, desta vez de Maicon Jesus, lateral esquerdo. Será que tem condições de ser titular? Será que tem condições de ajudar o Vitória na Série A? A gente sabe que ele tem idade de base, mas para mim, isso aí foi a diretoria querendo dar uma aliviada. Para mim, ele veio para jogar, até porque ele foi destaque do Paulista. Então, já peço para você apertar no gostei, mande pra galera, compartilhe, mande pra geral, bote pra hypar. Inclusive, Paulo, Hugo não vem sendo nem relacionado, né? A gente não sabe se ele foi relacionado pro jogo do Fortaleza, porque antes de gravar o pré-jogo, eu estou gravando aqui a análise do contratado com o Paulo, mas imagino eu que Michael vem pra equipe profissional mesmo, Paulo. E aí, meu irmão, vamos para mais uma. Vamos para mais uma, Léo, mais uma análise aqui, a 21ª da temporada, meu caderno de agenda, onde eu faço as anotações da análise. Já acabou, tá? Vitória tá me fazendo agora, tem que comprar outra agenda para eu poder fazer minhas anotações da análise individual. Mas é isso, 21ª contratação do Vitória. Rapaz, é gente, viu? Estamos chegando quase à marca de 2 times de contratações em 2025. É bizarro. Lembrando que o Canto Rubro-Negro está com ação para você concorrer a uma viagem para Cerro Largo e Vitória, no Uruguai, com tudo pago, graças a Segurobet e a Bet do Dia. O link está aí no comentário fixado. Clique, faça seu cadastro, siga aqui todas as regras. E claro, quem sabe você não é o sortudo ou a sortuda que ganha uma viagem para o Uruguai para ver Cerro Largo e Vitória na Sul-Americana. Eita, chega no, quase não sai, na Sul-Americana. Siga as regras, é até apenas dia. Chega, eu tô embolando. Até dia 20 de abril apenas. Então corra, faça como a galera já fez aqui, siga as regras e se cadastre, beleza? Paulo, vou colocar aqui na tela já, sem mais delongas, o primeiro vídeo de Maicon Jesus e já tá na tela. Pode seguir. Primeiro vídeo aqui de Maicon Jesus, a gente vai analisar o momento com bola dele. Primeira característica que eu pude observar, assisti a maioria dos jogos dele no Campeonato Paulista, e os primeiros jogos que eu assisti foram contra 5 times do Campeonato Brasileiro, né, no caso as equipes de São Paulo. E o primeiro ponto que chamou a atenção, vocês já estão observando, é a ultrapassagem para atacar o corredor. Deu para observar que o Maicon Jesus é um lateral que é muito mais vantajoso e muito mais perigoso no campo ofensivo quando tem esse espaço no corredor para ele poder explodir nas costas do adversário, como vai ser o caso aqui do Richard Rios, que mesmo estando à frente, a explosão do Mike foi tão acelerada que ele consegue chegar à frente para poder executar cruzamentos. Então, um lateral que chega bastante na linha de fundo, busca também muitos cruzamentos para trás, meia altura, mais aéreo, mais embaixo no chão, mas que se caracteriza por essa velocidade para atacar o corredor. Mas que fique registrado a explicação. Vocês estão observando aqui ataques e ultrapassagens com campo e terreno na profundidade para ele poder chegar. Então é muito bom a gente trazer isso, porque para ele aparecer com essa velocidade, essa explosão, precisa que as dinâmicas do mecanismo criem esse terreno para ele poder ser essa peça bastante útil no último terço, como a gente viu na maioria das jogadas aqui do Noroeste, quando ele teve esse volume, foram na maioria das vezes o time gerando essa vantagem para ele. Agora o ponta puxa para dentro, traz as duas marcações e faz o passo para trás, ele vem nessa velocidade. Então é um lateral que apoia bastante, dá para ver que é um lateral com a estatura alta, né? Vocês estão vendo que é um lateral que tem muito essa velocidade, esse volume de jogo pelo lado esquerdo, para buscar ali essa troca de passes, essa tabela e dobra com ponta, para dentro dessa dobra com ponta, poder chegar no fundo e gerar cenários de cruzamento. Os cruzamentos dele, até que no Campeonato Paulista ele teve uma média interessante de cruzamentos, mas ainda precisa escolher melhor alguns cenários, a gente vai trazer daqui a pouquinho. Trazendo agora também o cruzamento dos 3/4 do campo, ou seja, aquela região que antecede o último terço, mais uma vez ele pesando. Posso dizer que é um lateral de apoio, ou seja, um lateral que chega muito no fundo, mas se esse campo, esse cenário permitir. Segue a característica do que a gente tem aqui. Claro que Hugo atravessa uma péssima fase, não vem sendo relacionado, mas isso não significa que a característica é diferente. Parece, Paulo, que a característica é similar, né? Vamos seguir. Exatamente. Ainda falando do momento com bola, trazendo outras características, mas que também permanece com a velocidade. Agora a gente está trazendo não mais cenários de ataque em velocidade, mas de condução em velocidade. Lateral que também tem muita capacidade de transicionar a equipe, de puxar contra-ataque, outra vez quando pega a equipe desorganizada, bagunçada, e quando ele tem esse corredor livre para ele poder puxar um contra-golpe, puxar uma transição, jogar em contra-ataque, ter esse espaço, como é o caso agora que o Santos permite para ele, ele é um lateral também que vai tentar fazer essa puxada de contra-ataque, esse arraste, para buscar uma associação à frente, fazer com que o time saia um pouquinho mais. Outro ponto que a gente vai trazer é a capacidade de associar de fora para dentro, como a gente vai observar agora essa jogada contra o Corinthians na Neoquímica Arena, também é um lateral que busca um pouco esse jogo pela faixa central do campo, principalmente quando o atacante está marcado no seu lado. Ele sempre busca jogar com o atacante, mas
Quando esse atacante está marcado, ele busca essa jogada de fora para dentro para jogar principalmente com a referência. É um lateral que, pelo que eu vi do Noroeste, busca muito o jogo no camisa 9 também, associando de fora para dentro ou em passe de ruptura que a gente vai observar também a partir de agora. Então, lateral que ele na base da jogada agora, quando ele não está mais essa característica ofensiva de velocidade, ele busca muito esse desmarque de apoio do centroavante. Aí acho que o Renato Kaiser, quando o Michael Jesus jogar, pode ser uma peça bastante útil nesse sentido, já que é uma referência móvel que se desmarca muito entre eles, como era o caso do Carlão do Noroeste, que mesmo sendo muito experiente, é um centroavante que baixa muito ali entre linhas para gerar apoio. Então, o Maicon Jesus também, quando está na base, ou seja, mais atrás, no campo de defesa, saindo de forma um pouco mais construtora do que em velocidade, quando está no campo ofensivo, ele busca essas jogadas na referência com o centroavante. Pode ser o volante também em alguns momentos, ou o ponta também baixando um pouquinho mais, mas geralmente é a referência que ele primeiro busca nessa dinâmica que o Noroeste buscava e que Vitória também utiliza um pouco e pode saltar nossos olhos de movimentações como essa também. Aqui, um passe progressivo agora, não buscando o centroavante, como eu falei, na maioria das vezes vai ser o centroavante, mas não significa que será somente ele. Foi agora o caso do atacante, que vai ali no ataque à profundidade, ele faz o passe, depois associa novamente para gerar apoio. Então, foram esses os pontos com bola do lateral Maicon Jesus. Lembrando que você pode comprar na GoCase. A gente está com promoção nos copos térmicos. Vou até colocar para vocês aqui. Os copos térmicos da GoCase estão por menos de R$80, galera. É isso mesmo. Eu estou colocando aqui na tela para você. Ainda tem a promoção das capinhas. 2 capinhas por R$50, ou seja, R$25 cada uma. E copo térmico por R$79,90. E usando o cupom GOLVITORIA, você ainda tem desconto em cima do que está com desconto. Tem muito copo bonito. Tem aqui o copo branco, o copo preto, tem copo aqui off-white também, tem copo, enfim, tem muita coisa boa para você comprar na GoCase usando o cupom GOLVITORIA. Todo mundo que compra os produtos, não tem jeito, todo mundo fala bem. Então, se fosse você, eu aproveitava e comprava na GoCase, galera. Vamos agora, Paulo, para um vídeo dele sem bola, né? Vamos agora para a parte defensiva, que é o que a gente também tem que observar, já que Hugo, infelizmente, teve muita dificuldade nessa parte defensiva ao longo do ano, e se Hugo não vem sendo relacionado, imagino que esse é um dos motivos, né? Vamos ver agora Maicon Jesus, pode seguir. Exatamente, primeira característica que tinha observado do Maicon Jesus sem a bola é que ele é um lateral que, primeiro, utiliza uma boa pressão pós-perda, porque ele encurta bastante no opositor adversário para cercar, e dentro desse cercamento ele faz o bote com a perna esquerda. Não utiliza tantos botes com o pé não dominante, mas tem ali esse encurtamento para cobrir a bola, que a gente chama, né? Que basicamente é o adversário que está com a bola, você se aproximar para evitar com que ele tenha a possibilidade de jogar para frente ou de ganhar um espaço com a bola no pé. E a primeira característica notável do Maicon Jesus é essa, de encurtar no adversário, cercar ele, tirando os ângulos de progressão para só ir depois disso vir com o bote com a perna esquerda para evitar ali uma valorização da posse de bola. Ele pode utilizar isso numa pressão pós-perda, em espaço reduzido, em espaço curto, ou seja, onde ele tem que percorrer distâncias menores para gerar essa pressão, como vai ser o caso agora, onde ele está ali muito próximo, e aí já encurta, cerca o adversário e vem com o bote com o pé esquerdo para desarmar ou interceptar o adversário que está com a posse de bola. Então, o principal ponto que a gente pode observar dele sem a bola é essa capacidade de encurtar no adversário, cercá-lo, tirar o ângulo de progressão para tentar vir num bote com o seu pé esquerdo para interceptar ou desarmar. Além disso, o segundo ponto que também me chamou a atenção dele é a capacidade de vencer rebatidas no jogo aéreo na disputa de primeira bola, principalmente lançamentos de goleiros, zagueiros e laterais. Como eu trouxe, né, ele é o lateral mais alto agora do Vitória no lado esquerdo, ele é mais alto que o Jamerson, mais alto que o Hugo, e tem uma boa impulsão para interceptar essas diagonais longas de volantes, para interceptar essas bolas longas do zagueiro, para interceptar essa quebrada do goleiro, e o Vitória tem alguma dificuldade de vencer essas primeiras bolas em alguns momentos do jogo. Foi assim no Atlético Mineiro, foi assim em outros jogos da temporada, então é também uma característica que o Marcos Jesus pode nos ajudar no jogo aéreo, já que tem estatura e impulsão para isso. E agora vamos para a comparação do mapa de calor, né? Vamos para a comparação do mapa de calor, porque é sempre interessante quando o Paulo traz esse contexto para que a gente entenda com relação a posicionamento, né, Paulo? Exatamente, aqui fiz comparação com os dois laterais esquerdos do Vitória, né, o Maicon Jesus do Campeonato Paulista 2025 e o Jamerson no Baiano e o Hugo no Baiano, já que o Brasileirão ainda tem muita amostragem, ou seja, o mapa de calor de ambos do Vitória hoje estão ainda pouco preenchidos. Mas dá para observar do Maicon Jesus que
Primeiro, no Campeonato Paulista ele foi muito mais ofensivo do que o Hugo tem sido no Vitória, né? O mapa de calor demonstra muito isso, muito mais presença no último terço e um pouco também mais próximo à linha de fundo do que o Jamerson. Mas aqui a gente tem que trazer, embora o Marco Jesus enfrentou grandes equipes no Campeonato Paulista, Jamerson teve um nível de enfrentamento maior. Só que, qual é o grande ponto? O Campeonato Baiano, o adversário é mais fraco. Ou seja, aqui neste quesito do Campeonato estadual, o Michael Jesus tem muito volume pelo lado esquerdo, é maior do que o de Jamerson, porque Jamerson enfrenta adversários muito mais fracos do que o Michael Jesus enfrentou. Então dá para ver que realmente é um lateral que apoia bastante e o mapa de calor mostra isso. Pois é, o mapa de calor mostra isso e agora a gente tem as estatísticas dele pelo Noroeste em 2025, Paulo. Exatamente, todas no Campeonato Paulista, foram 11 jogos da competição, 10 de titular, 50 ações com bola por jogo, a média ali ok, de participações, passes, 22 passes, 79%, aqui o passe poderia ser um pouco maior, o ideal aqui é que esteja 83% para 85% de eficiência no passe, cruzamento certo, 31% por jogo, uma média boa, né? Hoje a média do país fica entre 25% e 26%, então ele está ali um pouco acima, mas ainda precisa escolher melhor alguns contextos, a gente vai trazer daqui a pouquinho. Disputa de bola vencida, 2,5 por jogo, nada de muito exuberante, mas também nada de muito abaixo. E perda de posse de bola, perde 13 bolas por jogo, aqui o número já um pouco elevado. O número aqui de perda de posse de bola é alto mesmo, tá? Passes decisivos por jogo, o ranking. Olha só quem está no ranking. Exatamente, foi o jogador, no caso aqui, do Noroeste do Campeonato Paulista, que teve melhor média de passe decisivo, né? O Maicon Jesus com 0,7, o Dani Mels com 0,3 e depois o Eduardo Miraíma com 0,8. Inclusive, o Maicon Jesus e o Eduardo não estão juntos somente no passe decisivo, como estão juntos na perda de posse de bola do Noroeste no campeonato. Eduardo Miraíma perdeu 14,5 e Marcos Jesus 13,5. E um outro tópico que eu não trouxe, mas que eles também estão juntos: assistência. Ambos deram 2 assistências pelo Noroeste no Campeonato Paulista, foram os recordistas lado a lado. E aí, Paulo, pontos negativos do lateral e se você acha que vem para a base mesmo, e aí? Bom, pontos negativos dele. Primeiro tópico, com a bola. Percebi uma certa dificuldade de jogar em campo reduzido, de sair da pressão, com drible curto, com passe curto, associação. Muitas dessas postes de bola perdidas que a gente trouxe aqui nos números e também na análise oral foram em cenários que ele está em campo reduzido, ou seja, sofrendo aquela pressão do adversário no lado ao qual ele está. E a gente sabe que a Série A, o Vitória vai ser extremamente pressionado pelo lado do campo. Como ele foi no Campeonato Paulista, porque dos 10 jogos que eu assisti dele, 5 foram contra Palmeiras, Corinthians, Mirassol, Red Bull Bragantino e Santos. Então ele teve muita dificuldade quando foi pressionado, quando estava em desvantagem numérica de 2-3, ou até em igualdade de 3-3, de demorar e errar muito passe vertical para tentar sair dessa pressão. Foi o primeiro ponto que não me chamou tanta atenção. Além disso, eu trouxe aqui umas 2 vezes, enquanto estava explicando os pontos positivos, sobre algumas escolhas de cruzamentos. Quando eu falo escolhas de cruzamento, eu me refiro ao entendimento de qual é o melhor cenário de cruzamento. Afinal de contas, não basta o lateral chegar no fundo e cruzar na área. Ele tem que entender se o cruzamento tem que ser para trás, por que tem que ser para trás, se o cruzamento tem que ser no ponto futuro, tem que ser alto para o jogador vir de cabeça, tem que ser meia altura para o jogador chegar com a perna mais esticada, ou no chão para ele chegar chutando no chão. Enfim, essas escolhas dele poderia ser melhor em alguns contextos, assim como algumas tomadas de decisão. E sem a bola também um ponto que acabou, né, sendo um incomodativo na minha análise com ele foi o posicionamento, principalmente com o adversário com bola descoberta. Tem uma dificuldade ali de defender a área, de acompanhar um adversário que se desmarca e ataca o ponto cego dele, ou seja, ataca as costas dele. Inclusive, o jogo contra o Mirassol, ele faz um pênalti em cima do Yuri Castilho, onde o Yuri Castilho se desmarca dele, ele não vê, e aí abraça o Yuri Castilho. No final do jogo, estava 0-0, ele acaba cometendo um pênalti. Então, tem ainda algumas questões sem a bola de posicionamento, sobretudo dentro da área, que precisa melhorar. Bom, Michael Jesus vem de graça, opção de compra, caso o Vitória queira comprar 600 mil euros, eu acho que vem para ser o reserva de Jamerson, já que o Hugo não vem sendo relacionado, tá? Eu acho que ele vem para ter experiência no profissional e se precisava jogar. Ele foi eleito 4 vezes o melhor lateral esquerdo do Paulista na rodada e apesar de ter idade sub-20, o Vitória fala que vai ser observado, eu não vou nessa não, eu não caio nessa não. Para mim ele vem pro profissional. E aí, Paulo? Confesso que a contratação sempre o profissional eu sou contra. Acho que era uma aposta que não tinha necessidade. Acho que a gente precisava de um jogador mais consolidado no setor, até porque estamos falando, gravando isso aqui depois de Jamerson ir bem contra o Atlético Mineiro. Mas antes mesmo desse jogo, o próprio Jamerson era questionado. E até hoje eu posso dizer que é questionado, porque não é um jogo bem com o Atlético Mineiro que vai simbolizar que ele vai ser sólido e confiável daqui para frente. Então, se ele vem para o profissional, eu ainda acho que ele não está pronto.
Eu ainda acho que ele não está pronto para ser uma peça confiável em 38 rodadas, em campeonato internacional, sul-americana. Acho que ainda precisa ser adaptado, acho que ainda precisa ali de um pouco mais de cancha no alto rendimento, para aí sim a gente ter. Então, se ele é para o profissional para ser reserva, eu acho que o Vitória, neste momento, precisava de uma peça ainda mais sólida, ainda mais confiável, para não somente ser um banco de Jamerson, mas para disputar com o Jamerson. Eu não vejo ele hoje nessa disputa com o Jamerson, mas tem características que potencializadas podem dar certo. Estou descartando, só não arriscaria uma aposta como essa se for para o profissional. Eu também acho que a gente precisa de um lateral esquerdo titular. E hoje não é ele. E pra mim falaram esse negócio de vem pra base pra despistar. Mas o tempo vai dizer, se for pra trazer, pra observar na base e depois tentar ver esse jogo, ok. Mas eu não acho que vai ser isso, eu concordo com o Paulo, tá? Assistiu até aqui, bote aí Vitória 2, Fortaleza 0, tá? Deixa o like, compartilha e se inscreva, bote do Hypar também. Valeu, galera, um abraço. Fui!